conversando sobre uma sugestão de uma telespectadora. Ela mandou uma mensagem para a nossa central de atendimento, é a Tatiane Vilela, ela é de Guarulhos, São Paulo. Vilela não, Tatiane, esqueci o sobrenome, não é esse. Tatiane Corte, de Guarulhos, São Paulo. E ela queria que a gente conversasse com várias pessoas de diversas religiões e que elas falassem sobre fé sem identificar que religião elas seguem. Porque, na verdade, ela tem uma tese de que as pessoas e essas religiões têm muito mais semelhanças do que diferenças. A gente pediu, então, para o meu parceiro Manuel Soares ir observar e conversar com essas pessoas para ver realmente se são os princípios, o objetivo das religiões que mais importa. Vamos ver. Fátima, sabe que algumas religiões são muito parecidas com relação aos seus conceitos e até mesmo suas crenças. A questão é que, às vezes, as pessoas acabam discutindo e até brigando por conta de pequenas diferenças. Mas vem cá, será que a gente consegue identificar a religião de uma pessoa só pelo discurso que ela tem? É o que a gente vai tentar conferir agora. Na sua religião tem um Deus? Sim. Deus na minha religião é que morreu por amor e espera que nós sempre nos colocamos no lugar do outro. Nós acreditamos numa sabedoria universal e essa sabedoria é que rege tudo que nós vemos. Meu Deus é o Criador de todas as coisas, do ser humano, do espírito inteligente. A minha religião tem um Deus, nós acreditamos nele, ele é o princípio e o fim de tudo. Qual é o significado da vida? Essa é uma boa pergunta. A vida neste planeta é um estágio pelo qual a gente passa, onde a gente faz a nossa evolução. Uma grande oportunidade que nós temos de nos desenvolvermos espiritualmente. O significado da nossa vida aqui nesse plano espiritual é uma missão. A gente tem que ter atitudes, práticas muito positivas. O bem comum, ele depende do bem que eu faço. Ele não é o bem que eu recebo, mas é o bem que parte de mim. Na minha crença, o significado da vida é você entregar a sua vida a Deus. O que acontece depois da morte? Nós nascemos de novo. Vida eterna. E o início de uma nova jornada. O nosso corpo é perecível, mas o espírito é eterno. A morte é uma passagem e nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos aqui nessa vida. Quais são os pilares que definem a sua crença? Fazer o bem é amar ao próximo. Me colocar no lugar do outro, eu acho que isso é o ápice do meu relacionamento com Deus. O grande objetivo é que nós eliminemos o nosso sofrimento e o sofrimento dos outros. Bom, a minha religião, ela se fundamenta e centraliza em Jesus Cristo. Fora da caridade não há salvação, como dito no Evangelho de Jesus. Tem muita semelhança em tudo, né? Eu queria ver se vocês arriscam dizer... Tem já algumas dicas, mas se vocês arriscam dizer quais são as religiões dessas pessoas. Érico. Não, aquele ali é óbvio, né? Ele é de religião de matriz africana, ele está identificado, né, com as guias, até porque isso geralmente serve como identificação do seu orixá e da religião que você participa. Ela parece cristã protestante. Uhum. A de preto, a jovem de preto. Sim, sim. Me ajuda aí, Vicky. Ele é budista. Budista. Pra mim, o rapaz louro seria Hare Krishna. Ela parece que Kardecista. Qual o kardecista? A do meio. A do meio? Sim. E, pastor? Acho que é o protestante. Eu acho que ela é católica. Eu acho que é o contrário. Desculpa, ela tem ele é outra católico, representação aqui também, identificação do catolicismo. Aquela representação ali. Vamos ver o que é, então? Vamos ver. Eles vão se apresentar pra gente, então. Vamos ver. Eu sou o Maurício, tenho 47 anos e sou budista. Bom, eu sou David Marques, 34 anos e sou evangélico. O meu nome é Gilson Aleixo, tenho 47 anos, a minha religião é a Umbanda. Meu nome é Aline, eu tenho 33 anos, faço parte da Igreja Católica, sou devota de São José e de Nossa Senhora Aparecida. Meu nome é Nancy, tenho 60 anos, sou espírita e sou muito feliz. Espero que a Tatiane Cortes tenha ficado feliz com a discussão. Pastor, a gente percebe muito mais semelhança do que diferença quando a gente vê isso, né? Por definição, a religião é isso, né? É a busca do ser humano por uma conexão. Em primeiro lugar, com o divino, com o inominável, aquilo que a cultura da fé abraâmica, ela vai falar de Deus como o inominável. Qual é o nome de Deus? É o impronunciável. Foi um nome que o judeu vai esquecer, então não se pronuncia.
E a religião é, por definição, essa busca. E também essa relação com o próximo. Como é que essa minha relação com a verticalidade, ela me devolve para minhas relações com a horizontalidade, com o meu semelhante. Vou convidar a gente para sentar para continuar a nossa conversa. Foi interessante, né, Fátima, que as exterioridades é que nos deram os sinais. Porque o texto, o verbal é o mesmo. É muito parecido, né? Muito parecido. Agora, como cada um manifesta a sua fé, é que vai dando pra gente as dicas do que é. E por isso, assim, intolerância, tudo isso acaba sendo algo que a gente não compreende quando isso está associado à religião. E acaba sendo muito, muito frequente, né? É interessante, obrigada por estar aqui falando de um tema tão importante para mim e para toda a população, não só negra, mas brasileira, né? É importante viver com a diferença. Eu quero aproveitar para dar parabéns ao meu pai, ao Baraim, que fez aniversário ontem. Ele é um babalorixá, meu babalorixá, mora em Salvador. Enfim, eu acho que a gente pode começar essa aproximação. Eu tenho falado muito, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo dessa situação de intolerância religiosa, por exemplo, em relação ao Natal. Veja bem, eu sou candomblecista, né? Iniciada no culto ao candomblé mesmo. E eu não deixo de frequentar o Natal, de aproveitar a ceia de Natal, porque eu acho uma festa incrível, né? E, ao mesmo tempo, eu observo que festas da religião de matriz africana, como, por exemplo, a festa de São Cosme e Damião, onde é uma festa alegre, feliz, onde a gente distribui doces e às vezes não é aceito da mesma forma que o candomblecista aceita, né? Então... e o ideal seria, acho que muito mais a questão do respeito mesmo, né? Cada um respeitar o limite do outro. Porque cada um foi criado numa religião diferente. Você, Ana, você é de que religião? Eu fui criada num lar católico, mas depois, com o tempo, eu escolhi que eu não me adapto a nenhuma religião. Eu como chama? Agnóstico. Sou agnóstica. Eu acredito em Deus, mas eu não tenho nenhuma religião. Tem uma coisa interessante, Fátima, que quando eles estavam falando ali, que é o sentido da palavra religião, que é religação com o divino. Né? Isso eu acho que é primordial a gente entender isso, porque se a gente consegue entender que a religação do divino de cada um é de modo diferente, a gente vai entender que Deus realmente é onisciente, onipresente e onipotente. Né? Ele está em todos os lugares, o poder dele está representado em nós, que somos seres humanos, tanto nas religiões de matriz africana como os outros segmentos todos. Eu acho que essa é o início da discussão, entender o que significa realmente a palavra religião. Agora, muitas vezes você não acha, Vicky, que o que leva a essa intolerância é muito mais o desconhecido? A gente às vezes não conhece da religião do outro e às vezes a gente já toma uma posição mesmo sem conhecer. Exatamente, eu acho que isso tudo tem a ver, não dá para deixar de falar, eu quero aproveitar para falar isso, a ligação que a gente está falando de intolerância religiosa no Brasil. E aí a gente está falando de um país onde a população, mais da metade da população é negra e parda, se declara segundo o IBGE, né? E aí a gente tem uma história, né, africana muito forte em todos os lugares. Isso vem da religião que foi criada aqui, o candomblé. Muita gente não sabe, né, porque nós viemos de vários lugares da África. E a África é um continente, né, que é uma coisa importante. Então, essa mistura nasceu o candomblé. Então, a falta de conhecimento junto com o racismo, que é um sistema de poder, faz com que eu não queira nem conhecer. Porque eu já tenho um preconceito baseado num sistema racista. Eu acho